Por que contar os meus problemas para alguém? Aliás, pagar para alguém ouvir os meus problemas vai me ajudar a resolver alguma coisa, vai ajudar a resolver aquela dor antiga, aquele trauma. Não faz sentido. Eu posso conversar com a minha melhor amiga, eu posso conversar no bar, eu posso, enfim. Eu não preciso de terapeuta. Você já pensou isso? Ou você conhece alguém que já pensou isso? Porque manda esse vídeo porque a gente vai conversar sobre isso. Eu sou Marisha Gaia, terapeuta corporal especializada em sexualidade e no tratamento de traumas que te impedem de ter uma vida mais tesuda. E aí, hoje eu gostaria de bater esse papo contigo sobre essa questão de será que um amigo resolve? Né? Será que só conversar, enfim? Eis um ponto a se debater. A gente precisa sim ter uma roda de amigos, porque tem coisas que a gente só fala para os amigos, né? No entanto, nem sempre os seus amigos vão entender um ponto sobre você. Porque às vezes também eles estão no universo deles, eles não estão ali pra isso. Eles vão compartilhar a vida com você, você vai compartilhar a vida com ele, mas não é a tarefa dele entender o seu processamento, entender a sua história. Por mais que a gente escute conselhos dos amigos, né, e muitas das vezes a gente segue, funciona e é legal, às vezes aquele conselho dele só funciona para a vida dele. E na terapia, ao contrário, você começa a pôr para fora o seu universo, se ouvir e começa a entender: nossa, mas eu não sabia que dentro de mim existia isso. Porque a gente acha que conhece tudo que tem dentro da gente, mas a gente não conhece. Numa conversa tão profunda quanto essa dentro da terapia, a gente começa a se ouvir e falar: caraca, eu não sabia que isso estava dentro de mim. Eu preciso pôr pra fora, eu preciso entender, eu preciso organizar. Então, às vezes, a terapia ela se torna um espaço de verborragia, principalmente no começo, quando a gente começa a contar a nossa história e as coisas que estão acontecendo. Mas, em espaços como da terapia corporal, por exemplo, a gente pode partir para outras dinâmicas, né? Não só da terapia corporal, como as práticas do Tantra, elas permitem também, dentro do universo das terapias integrativas, a gente usar outros recursos além da fala. Mas vamos focar hoje na fala, né? Então, a gente chega na terapia, começa a soltar um monte de coisa, o que a gente acha, o que a gente não acha, sem medo de ser julgado. Você pode sim ter esse espaço seguro de, às vezes, soltar uma fala que seria politicamente correta. Se você soltasse do lado de fora, você fala: meu Deus. Ou às vezes a gente até pensa e tem vergonha de pensar sobre isso. Só que esse material é importantíssimo de ser discutido, de ser colocado para fora, principalmente em lugares seguros para isso. Então, se você tem ideias aí que quebram todos os direitos humanos de uma vez, às vezes a gente é uma pessoa muito boa, a gente fala: nossa, se eu pudesse bater em tal pessoa, eu bateria. E aí é uma coisa que a gente não quer nem falar, a gente não quer nem olhar. Mas na sessão de terapia, é legal falar disso. Nossa, eu socaria aquela pessoa. Porque quando você fala isso, eu socaria aquela pessoa, você se ouve e fala: poxa, por que eu socaria aquela pessoa? O que aquela pessoa tá despertando em mim? Por que ela tá me incomodando tanto? Então, essa importância de falar sobre coisas que você não falaria com ninguém dentro da sessão. A terapeuta não vai virar pra você e falar: nossa, mas você bateria na tal pessoa? É errado bater na tal pessoa. Não, a terapeuta não tá ali pra isso. Menina, não é pra isso. A gente tá lá pra te ouvir e falar: ah, é? Então, de onde vem essa necessidade de bater em tal pessoa? O que ela te incomoda tanto? E aí a gente começa o processo de investigação. Investigação do porquê você pensa assim, por que você age assim, de onde veio isso? Essas vozes na sua cabeça dizendo: faça isso, não faça aquilo, isso é certo, aquilo é errado. E tem um monte de coisa aí dentro que muitas vezes foi colocado na sua cabeça pela sociedade, pela religião que talvez nem seja mais sua religião. Enfim, por aquela tia chata que te enchia o saco, com uma visão de mundo muito ultrapassada. Então, às vezes, 99% na verdade das vezes, nós somos preenchidos por um universo de coisas, de informações, de valores, de visões de mundo que não necessariamente nos pertencem. A gente às vezes não queria ser aquela pessoa, a gente não queria ter falado aquilo e machucado um amigo, a pessoa que a gente ama. E aí a gente para e pensa: poxa, por que eu falei?
Então, a terapia é o lugar de olhar e falar, por que eu errei? Por que eu falei? Por que eu me incomodei? Eu estou incomodando os outros com questões X. E nem sempre, né, os nossos amigos dão conta de conversas tão profundas como essa. É papel nosso, como terapeutas, né, ter uma profundidade não só teórica, mas de experiência, de vida, inclusive muito baseada na filosofia, que ajuda muito a gente a pensar e refletir e questionar sobre esse universo todo. Então, antropologia, sociologia, filosofia são coisas que o terapeuta precisa entender muito para poder chegar diante de pessoas tão distintas com a habilidade de não julgá-las e mergulhar nesses universos todos, né? E ir junto. Então, realmente, galera, a grana, por que a gente paga, né? Tem muita gente que fala, nossa, mas seu atendimento é caro. Nossa, mas isso é caro. Não, mas esse valor é alto. Tenta negociar. Primeiro que a gente precisa valorizar o terapeuta que estuda, como eu falei, tudo aquilo, e estuda há anos tudo aquilo, né? Que investe em curso, investe em livro, investe a todo tempo numa estrutura para te trazer um conforto. Então, primeiro ponto. E segundo, que muitas vezes a gente investe valores em comida, em roupa, em tecnologia, que às vezes a gente nem precisa tanto. E o pior, quando a gente investe uma baita grana em anestésicos. Eu vou falar pra vocês daqui pra frente também, vai vir aí um episódio pra gente falar sobre o que a gente usa como recurso quando a vida tá dolorida, quando a vida tá insuportável, quando os sofrimentos estão ali pesados. Muitas vezes a gente usa uma série de recursos que a gente pode chamar de anestésicos para poder dar conta da vida, para a balança equilibrar. Então, aí vai pra balada, gasta uma granaça, né? Gasta com comida além do que deveria estar gastando. Então, quando a gente começa a passar do ponto em relação ao investimento nessas anestesias, a gente precisa começar a olhar para o que a gente gasta com fetiches que sejam de todos os tipos, desde coleções que a gente tem, né? Enfim. A gente vai achando estratégias para equilibrar essa vida, eu vou ser bem direta, fudida que a gente tem. E aí, meu, você gasta essa grana para se anestesiar. E investir um dinheiro em você para aprender a lidar com as dores é fundamental. Eu tenho certeza que às vezes é 1/3 do que você investe para se anestesiar. E aí não dá pra viver uma vida anestesiada. Eu vou falar também disso, porque uma vida anestesiada, ela tá longe dos prazeres de verdade. Então você acha que tá indo comer uma comida que você gosta, mas de repente o prato acabou e você não sentiu aquele prazer porque você está anestesiado. Então, quanto mais eu consumo anestésicos, menos sensibilidade eu tenho e mais eu quero consumir anestésicos. Olha que bagunça. Então, procure sim a terapia, nem que seja a cada 15 dias, o ideal é semanal, mas nem que seja a cada 15 dias, para você falar sobre essas dores, para vomitar o que você gostaria de vomitar, literalmente, de não gosto disso, não quero aquilo, eu não acredito, suas indignações, para que assim você possa encarar efetivamente os seus sentimentos sem se tornar uma pessoa anestesiada, que morreu em vida, literalmente, que tá ali simplesmente existindo. Então é isso. É por causa de tudo isso que é importante fazer terapia, investir, é claro, dentro daquilo que está dentro do seu orçamento, né? Às vezes, galera, conversem também com o terapeuta. Eu sempre falo aqui, eu tenho atendimentos sociais que tem um valor, a gente pode negociar um valor mais acessível. Então muita gente olha o valor e fala, ai, não quero, tchau. Mas conte a sua história. Tem muito terapeuta que fala, olha, qual é a sua história? E às vezes o trauma é tão pesado, né? Essa história de vida dessa pessoa é tão difícil que a gente fica com compaixão e fala, tá, vamos negociar esse valor. Às vezes R$ 20 a mais não vai fazer a menos não vai fazer falta. Às vezes tem um programa de atendimento social para aquela classe social. Então, enfim, em relação a dinheiro, não pode ser desculpa. Existem
mais uma vez, assim como existem abordagens diversas, existem terapeutas com preços diversos, existem nas faculdades de psicologia que dão curso de psicologia, tem como fazer de graça. Eu já fiz, meu filho já fez e ajudou muito para começar. Então, vale a pena buscar um profissional qualificado. Nada de ficar achando que os seus amigos têm obrigação de ouvir os seus problemas todas as horas, todos os momentos e ainda te entender. Porque às vezes eles estão envolvidos no caos deles e tá tudo bem. Cada um na vida adulta vai tentando dar conta do caos. E que esses encontros de vocês como amigos sejam encontros para celebrar e para curtir e não para ficar falando de problemas, falando, tá bom? Então, beijo grande e a gente se vê nos próximos vídeos.